dia, muito bom dia a todos. Que grande prazer poder estar com vocês aqui novamente para a gente poder conversar um pouquinho sobre estágio supervisionado remoto, dando continuidade, então, a uma série de encontros que começamos no dia 30 de julho, né, quando foi o nosso primeiro encontro abordando essa temática, embasados, então, no parecer do Conselho Estadual 109 de 2020 e também no documento orientador da EFAP do dia 28 de julho também. É um grande prazer poder recebê-los e o nosso encontro hoje está abrilhantado de presenças muito gostosas que vão poder contar um pouquinho para a gente da sua experiência com o estágio supervisionado remoto. Então, como que a gente vai começar? Quais são os objetivos do nosso encontro hoje? Vamos para o slide 2, por gentileza. Iremos revisitar as ações necessárias para implantação e acompanhamento do estágio remoto e iremos também dar continuidade ao desenvolvimento de ações para o engajamento e para a formação dos responsáveis pelo estágio supervisionado remoto nas diretorias de ensino, pensando, então, nessas novas perspectivas para o trabalho do estágio. Quem aqui estará conosco hoje neste percurso que faremos juntos? Teremos a coordenadora da IFAP, professora Raquel Teixeira, teremos também a dirigente de São Carlos, a professora Débora Blanco, teremos o professor da Unesp de Rio Claro, Samuel de Souza Neto, e a professora da UFSCar, professora Ginani Vedovato. E, naturalmente, estaremos também as formadoras da EFAP, professora Silene Quinn, eu, Maria Fernanda, que iremos acompanhando também este nosso segundo encontro. Para iniciar, gostaria então de passar a palavra com muita satisfação para a nossa coordenadora da EFAP, professora Raquel Teixeira. Muito obrigada, Maria Fernanda. Muito bom dia a todos, a todas que nos acompanham nessa manhã para tratar de um assunto importantíssimo. Eu tenho uma alegria enorme de estar aqui com a professora Débora de São Carlos, com o professor Samuel, com a professora Dinani, com as minhas queridas Silene e Maria Fernanda, que são esteio aí aqui na IFAP sobre esse assunto, e outros, claro. Nem todos me conhecem ainda. Eu assumi a coordenação da EFAP em agosto, então eu vou aproveitar e tirar uns minutinhos para me apresentar, porque eu gosto de ter uma relação muito próxima com as pessoas e a pandemia está nos obrigando a ter essa relação através de uma tela que a gente consegue fazer também. Eu sou professora titular de Linguística aposentada pela Universidade Federal de Goiás. Comecei minha vida acadêmica muito cedo, acho que menina ainda, sendo professora por 10 anos na Universidade de Brasília, onde eu fiz também o meu primeiro mestrado e a minha graduação. Fiz outro mestrado e um PhD em Linguística pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Fiz um pós-doutorado em Paris, fui pesquisadora do CNPq, fui do Conselho Nacional de Educação, enfim, tive uma trajetória acadêmica, eu acho que bastante intensa, e na universidade, além da pesquisa e da docência, eu sempre gostei de administração, fui diretora de unidade, pró-reitora e candidata a reitora da Federal de Goiás. Como eu perdi a eleição, eu virei secretária da Educação. Fui secretária de Educação 2 vezes, secretária de Ciência e Tecnologia, e no percurso aí acabou aparecendo uma participação política também, fui deputada federal por 2 mandatos, de modo que eu assumo a coordenação da EFAP completamente apaixonada pela causa da educação básica, pela formação de professores, e com uma certa tranquilidade de ter uma visão multifacetada, como deputada na Comissão de Educação, como conselheira do Conselho Nacional de Educação, como gestora da educação, como pesquisadora na universidade. E, em relação ao estágio, eu tive, pessoalmente, 2 experiências completamente diferentes. Como aluna da Universidade de Brasília,
eu fui aluna de letras, português e inglês, eu fiz o meu estágio em condições maravilhosas. A UNB, naquela época, tinha um colégio de aplicação e o nosso estágio era feito da seguinte forma: um ano de estágio de inglês, um ano de estágio de português, simultaneamente, né, fiz o mesmo ano, mas como é que ele funcionava? Durante um semestre, eu assisti às aulas de uma professora de português, a minha orientadora, né, a minha professora de didática, ela era professora do colégio de aplicação. Durante um semestre eu assisti às aulas e depois das aulas nós discutíamos tudo que ela tinha feito. No segundo semestre eu assumi as aulas completamente e ela assistia às minhas aulas e nós discutíamos tudo. Então, foi um ano de estágio supervisionado numa relação muito íntima com o professor da disciplina. E eu cresci muito, inclusive eu acho que a minha professora de estágio de língua portuguesa é a pessoa que me ensinou a pensar. Eu devo a ela toda a minha capacidade de questionar. Eu sempre fui aluna muito Caxias, muito de decoreba, e a professora, né, a Elza, me ensinou a pensar, a raciocinar, a questionar. Depois, foi uma experiência muito rica. Como professora na Universidade Federal de Goiás, foi o contrário. A Universidade Federal de Goiás tem dois campi, um no centro da cidade, que foi como tudo se originou, e outro a 30, 40 quilômetros da cidade, onde ficam as licenciaturas, mas a Faculdade de Educação fica no centro da cidade. Então, são separados, são campos diferentes, muito longe, com pouquíssima relação. A gente dava as aulas de língua portuguesa, de língua inglesa, o conteúdo, né, disciplinar. A hora que acabava os cursos de licenciatura, o aluno ia para a Faculdade de Educação, no outro campus, no outro lugar da cidade, e fazia as aulas de didática, sem nenhuma relação entre eu, que dava, né, a aula de língua portuguesa, de língua inglesa, o que fosse, e os professores da Faculdade de Educação. E, infelizmente, esse modelo ainda existe. E isso cria um pouco aquela sensação de que preparar para a docência é você aprender o conteúdo no lugar e depois se aprende metodologia didática especial e, na sala de aula, a prática te ensina a ser bom professor. A gente sabe que não é assim. Pesquisas no mundo inteiro mostram, principalmente em países que já avançaram mais que nós, que a prática tem que ser completamente imbricada, a caminhar junto, né? Aquela riqueza, aquele saber docente que a gente aprende na sala de aula, caminha junto desde o primeiro dia. Esse ano, em janeiro, eu fiquei uma semana em Santiago do Chile, com a Paula Lousana, acompanhando a Universidade Diego Portales, que tem um sistema de estágio absolutamente perfeito. Os alunos começam a fazer estágio no primeiro ano da faculdade, da licenciatura. No primeiro ano são 2, 3 horas de estágio por semana, depois aumenta, mas desde o primeiro ano há uma relação profunda entre a universidade, a escola e o trabalho feito. Ao assumir a EFAP, e eu agradeço ter assumido num momento muito rico de mudanças, muitos desafios, mas a gente tem hoje um conjunto de conhecimentos científicos e de evidências empíricas que nos mostram novas revelações, novos conhecimentos sobre cognição, aprendizagem, memória, teoria e prática, e como que esse domínio pedagógico do conhecimento é absolutamente importante. Então, nós estamos trabalhando na EFAP um conceito novo de formação continuada, que eu nem prefiro chamar de desenvolvimento profissional. Não vou falar disso aqui agora, mas quero dizer aos dirigentes que nos acompanham que fizemos um planejamento estratégico para a EFAP, em que logo, logo eu gostaria de ter uma reunião com vocês para discutirmos esses planos, esse planejamento novo
que fizemos para a EFAP e os projetos prioritários que foram definidos e como que nós estamos trabalhando esse conceito de desenvolvimento profissional que não se faz como antigamente, que a gente fazia, né, uma caixinha, quase que uma oferta em varejo, um curso de 20 horas aqui, um curso de 30 horas ali, e era tudo formação continuada. Hoje a gente pensa no desenvolvimento profissional como uma meta de longo prazo, em que o professor se enriquece de várias formas, seja um curso de especialização, seja uma mentoria, seja uma roda de conversa com os colegas, seja né, estudos de observação de aula e troca, e a gente tem conhecimentos muito importantes sobre a prática. Mas como hoje a gente está aqui para falar especificamente do estágio supervisionado remoto, eu quero explicar até por que aconteceu essa chamada agora. É claro, vocês já vinham fazendo esse trabalho, já houve um primeiro encontro sobre esse assunto, mas eu assumi a EFAP e recebi algumas consultas, reclamações até de reitores, dizendo que depois do parecer 109, diferentes diretorias de ensino começaram a fazer diferentes demandas, até da documentação que a universidade tinha que apresentar para a diretoria de ensino. Então, o objetivo dessa primeira reunião nossa, primeira que eu participo, que já é a segunda, é dar sequência àquela primeira reunião que já aconteceu com a Silene, a Maria Fernanda, a Débora, o próprio professor Samuel, pelo que eu soube, não estava aqui, mas dar sequência àquele primeiro encontro, trabalhando com a ideia de adotarmos um procedimento comum para todas as diretorias de ensino, e como São Carlos tem feito esse trabalho já desde 2016, é um trabalho vitorioso, consolidado, não é? Nós convidamos a Débora para apresentar mais uma vez, e depois nós vamos discutir com todos os dirigentes a adoção desse modelo como sendo o modelo para todas as diretorias. É uma forma da gente compatibilizar, uniformizar os caminhos. Claro, cada diretoria tem a sua autonomia, forma de fazer, mas os procedimentos, as rotinas, os encaminhamentos, a gente, a EFAP, de certa forma, vai coordenar, acompanhando todas as diretorias de ensino nesse trabalho, porque o estágio, gente, dentro do conceito de desenvolvimento profissional que nós estamos trabalhando na EFAP hoje, o estágio é o primeiro passo, já é parte do desenvolvimento profissional dele. Então, esse trabalho integrado de prática, teoria, as duas práticas integradas, e por uma razão até muito simples, a grande maioria dos alunos que fazem estágio serão professores da rede estadual em algum momento. A rede é a maior empregadora de professores de educação básica. Então, a gente cria um círculo virtuoso de integração profunda e cooperação entre a universidade, entre a secretaria, através, principalmente, das diretorias de ensino e da EFAP, de forma que, quando os professores chegarem na rede, por concurso, ou seja, por que caminho for, eles já estarão preparados, conhecendo, e acho que todos ganham. Esse trabalho coordenado, integrado, colaborativo, é um jogo de ganha-ganha, até porque no trabalho de desenvolvimento profissional e de melhoria de atuação docente, a cooperação, o debate, a participação, a troca de experiências, a troca de ideias, tem se revelado o caminho mais seguro para a melhoria da nossa prática docente. Então, com a certeza, a expectativa muito positiva e a certeza de que nós podemos ter uma experiência de estágio supervisionado, remoto ou não, porque o conceito do estágio se aplica, seja ele presencial, seja ele remoto. Remoto a gente tem um parecer que talvez a gente desconheça, mas, na verdade, o que eu quero discutir é o conceito
integrado do estágio supervisionado, que vai preparar o futuro professor, que a gente espera seja, sim, o que os nossos alunos têm direito de ter. Um professor que não só conheça o seu conteúdo disciplinar, mas que saiba as metodologias ativas ou não de ajudar o aluno a aprender aquele conteúdo, que saiba extrapolar do seu conteúdo disciplinar para as áreas de conhecimento, que saiba entender o seu momento de mundo, a idade, a etapa e o desenvolvimento cognitivo do seu aluno, o ambiente socioeconômico, cultural em que ele viva, um professor completamente preparado para a formação integral dos nossos alunos. Educação integral é aquela que realmente não vê a coisa seccionada, eu vou dar aula de língua portuguesa, eu vou dar aula de língua inglesa, separada do que está acontecendo, mas a formação integral é aquela em que nós nos preocupamos com o desenvolvimento do potencial de todo o ser humano, nos seus aspectos intelectual, cultural, social, psicológico, emocional, e aí é que entram todas as competências socioemocionais, todas as novas diretrizes da BNCC, todo aquele universo complexo e maravilhoso que faz a nossa vida tão desafiadora, tão rica e tão bonita. Então, muito obrigada a todos. Tenho certeza que sairemos daqui mais ricos do que chegamos e com caminhos bastante claros de como ajudar nossos alunos a serem os adultos, os cidadãos atuantes, protagonistas e felizes que eles têm direito de ser. Muito obrigada e bom trabalho para todos. E eu passo agora, eu estava até esquecendo, Débora, cabe a minha tarefa de passar a palavra para você. Um prazer enorme te ouvir, Débora. Bom dia. Bom dia. Quero cumprimentar a professora Raquel, a professora Silene, a professora Fernanda da IFAP, professor Samuel da Unesp de Rio Claro, professora Diginane da UFSCar e nossos colegas aí, supervisores e dirigentes que estão acompanhando aí essa transmissão. Eu fico muito feliz de poder vir aqui falar um pouco do trabalho que nós fazemos aqui em São Carlos desde 2016, que as suas palavras foram muito boas, praticamente é o que a gente entende sobre o estágio, o que a gente faz aqui, né? Então, nós aqui em São Carlos, desde 2016, trabalhamos nessa perspectiva de estágio supervisionado, integrado, escola, diretoria de ensino e universidade, porque a gente tem convicção de que a formação do futuro professor também é responsabilidade das nossas escolas. Também é responsabilidade das diretorias de ensino, da Secretaria da Educação, porque esse é o futuro professor que vai estar amanhã na nossa escola, dentro da nossa escola. Então, é muito importante que depois a gente receba esse professor alinhado com o nosso currículo oficial do Estado, com as nossas normativas, com os nossa dinâmica pedagógica, nosso funcionamento. Então, isso é muito importante que nessas horas de estágio, ele aprenda tudo isso, ele conheça toda essa dinâmica, para que quando ele chegar para nós, como nossos professores realmente, ele já vem melhor formado, melhor preparado, porque o estágio, ele vai além de assinaturas de documentos. Entendemos aqui que ele não pode ser uma situação assim de improviso, de espontâneo, não. Ele tem que ser organizado e a diretoria de ensino tem esse papel importante de fazer essa coordenação, de fazer essa organização. Então, aqui em São Carlos nós temos esse trabalho como uma prioridade de formação e de acompanhamento das nossas equipes. Então, nós temos aqui equipes de supervisores que trabalham com esse programa, temos o NIT, temos o PCNP e temos o professor Samuel Diginane. Aqui temos o privilégio de ter os professores aqui como parte da nossa equipe, que eles nos formaram aqui, eles já estão conosco há muitos anos, isso foi muito bom. Então, essa coordenação, né, é importante porque a diretoria de ensino tem que organizar tudo isso.
Então, como que nós fizemos, né? A primeira coisa que a gente entendeu que tem que ser feito é criar um fluxo de comunicação muito claro e permanente, porque não pode criar um fluxo e não depois ele não perdurar. Todo mundo tem que saber as regras da comunicação, como é que funciona, como esse trabalho vai ser desenvolvido. Então, nós criamos esse fluxo, então nós fizemos reuniões com as universidades, levamos as nossas demandas para os professores responsáveis pelo estágio, para os pró-reitores também. Também conhecemos as demandas que eles nos trouxeram, porque é um trabalho integrado, não é tem que ter troca, né? É uma troca de riquezas aí, então a gente precisa também respeitar todas as partes. Então, a primeira coisa é isso, aí criamos aí algumas planilhas de comunicação pela internet, né? Aqueles formulários Google que a gente manda para as escolas, para a gente conhecer a situação da escola, os professores que eles têm disponíveis para oferecer o estágio, as escolas que fizeram adesão. E aí as universidades enviam para a diretoria de ensino os futuros professores, os estagiários que elas naquele momento precisam oferecer as escolas para cumprir o estágio. Aí nós fazemos a divisão por escola, porque todo mundo quer, do jeito que as coisas estão caminhando aqui, todas as escolas querem muito receber os estagiários, que tem uma riqueza muito grande, né? Os alunos gostam muito, os professores que recebem também. Então, tem que ter toda essa organização. Aí também nós criamos aí um trabalho de formação para as equipes, né? Porque não pode ser espontâneo, não pode ser improvisado, e precisa ter um padrão nas escolas de atuação em relação ao futuro professor. É uma riqueza que a gente recebe, uma pedra bruta, e nós vamos lapidar de acordo com as nossas necessidades, com as nossas convicções, do nosso trabalho. Aqui dentro dos preceitos aí do nosso currículo do Estado e da Secretaria da Educação. Enfim, a gente recebe esses estudantes, então a gente precisa ter uma formação. Como que nós vamos receber, né? Precisamos ter um padrão. Então a gente faz essa formação e nós incluímos o diretor nessa formação, mas a peça principal desse trabalho, o âncora, né, desse trabalho nas escolas, nós passamos para o professor coordenador, porque é ele que vai receber esse estagiário, vai apresentar a proposta pedagógica da escola, a plataforma Foco-Aprendizagem, vai abrir todos os dados da escola para esse estagiário, para que ele possa fazer o seu plano também de estágio, porque ele também tem que fazer o seu plano de acordo com as nossas demandas e com a dele também, fazer um alinhamento disso tudo. Então, isso tem dado muito certo. Então, a gente faz a formação com esses profissionais, para que eles, depois, lá na escola, consigam fazer o que a gente faz aqui, ter uma organização, fazer o acolhimento, como todos devem fazer de uma forma padrão, assim, pode ser melhor, mas não pode ser pior, padrão nesse sentido, tá? O acolhimento é super importante, como nós vamos receber esse estagiário, ele não vem com assim como mais trabalho, mais coisa para tirar o foco da gente. Não, ele vem como mais ajuda, mais riqueza e um futuro professor que eu vou receber melhor qualificado, né, mais alinhado com o currículo, vai ser só positiva, né? Que a gente tem que pensar só nos fatores positivos, porque esse trabalho traz muito retorno para a gente, né? E aí tem os registros também que nós estabelecemos, quais são os registros necessários que a própria normativa exige, né? Nós temos legislações, pareceres do Conselho Estadual, deliberações, que normatizam todo esse trabalho, então eles precisam também conhecer isso. E aí temos a parte de acompanhamento. O acompanhamento ele é tanto da escola, como também da diretoria de ensino, através dos supervisores, do PCNP. E essa articulação, que a articulação é feita pela diretoria de ensino, que articula as diretorias, a escola, a universidade, mas a articulação também local ali na escola, que precisa ter o coordenador articular também, porque nós temos um trabalho interdisciplinar, e a gente recebe coisas maravilhosas. Esses estudantes, eles vêm, né, esses futuros professores, eles desenvolvem
conhecendo tudo isso que eu falei, né, dos nossos dados, dos nossos desempenhos no IDEB, no IDESP, eles trazem propostas de recuperação, de reforço, minicursos, enfim, é muito importante, é uma riqueza muito grande, né, que a gente recebe da universidade. Então, esse é um trabalho que a gente tem convicção, que ele tem bons frutos, porque nós já estamos recebendo esses professores que passaram pelas nossas escolas nesse formato de estágio, e a gente tem tido, assim, a certeza de que esse é o caminho, porque nós estamos recebendo bons professores, não tem aquele impacto depois que quando ele chega dentro das nossas escolas, e isso é um trabalho que vale a pena a gente transformar em políticas públicas e em todo mundo olhar com bastante carinho para esse programa, porque não adianta, não precisa pensar assim, mas aqui eu não tenho universidade, lá em São Carlos tem, mas estudante universitário todos temos, todas as cidades têm alguém que está fazendo uma licenciatura, ou num curso à distância, ou num curso presencial mesmo. Em todo lugar nós temos estudantes fazendo cursos de licenciatura que poderão fazer estágio nas escolas estaduais. Então, é um programa que dá para todo mundo participar. E a gente, às vezes, tem algumas ideias, imagina algumas coisas que não são a realidade. Por exemplo, aqui, em 2016, a gente começou com esse trabalho, eu achei que eu tinha 4 universidades atuando aqui na minha região. As 2 grandes universidades públicas e algumas privadas. E aí a gente, com esse levantamento, com essa organização, com esse fluxo de comunicação, de informação que a gente criou, já em 2016 eu já descobri que eu tinha 20 cursos sendo oferecidos aqui para os nossos estudantes e 24 instituições de ensino captando matrícula aqui, oferecendo cursos para os nossos munícipes aqui dos municípios que compõem a diretoria de ensino de São Carlos. Foi uma grande surpresa, e vocês também vão se surpreender quando vocês criarem esse fluxo, né, de receber na diretoria de ensino os pedidos das universidades, os cursos, as horas, os períodos, saber quem é, e depois no final fazer uma avaliação desse estágio, uma avaliação do próprio estagiário, como ele se sentiu recepcionado na escola, como foi o trabalho dele, isso tudo vai ajudando a gente melhorar aqui. Então, e agora em 2019, nós acabamos de fechar o nosso levantamento, fechamos agora não, né, no início de 2019, nós chegamos a 700 estagiários, futuros professores, 62 mil horas de estágio sendo feito dentro das nossas escolas, e 20 cursos, continuamos com os 20 cursos que nós temos aí de pessoas que estão fazendo e querem o estágio nas nossas escolas. Tudo isso ligado à licenciatura, tá? Tem cursos ligados também à música, também tem, né? Mas basicamente é a pedagogia e os cursos de licenciatura. E todas essas horas são revertidas em benefício para os nossos estudantes e para o nosso professor. E o nosso professor está lá na sala de aula, chega um futuro professor empolgado, chega com coisas novas que as universidades oferecem, ou mesmo chega aquele professor que vem de um curso à distância, que ele vai ter aquele estágio supervisionado como uma parte importantíssima da formação dele, e que isso depois vai refletir para nós, se a gente receber bem essa pessoa que está fazendo um curso à distância, se a gente mostrar para ele a riqueza do Estado, né? Nós temos tanta coisa, o currículo oficial, a plataforma Foco, toda essa parte remota, o centro de mídias. Então, aí chegamos aqui em 2020 na questão do estágio remoto, que, como a professora Raquel falou, ele não tem grandes diferenças, né, do que o estágio presencial. O que tem é um formato, agora essa questão da tecnologia, que ele já estava muito presente também já no estágio. Esses jovens traziam muita coisa nova para os nossos professores ali da sala de aula, de novidades nas questões tecnológicas, agora muito mais. Então, nós aqui na nossa região, nós usamos aí o parecer do Conselho Nacional Estadual de Educação, as normativas do Conselho Nacional de Educação, e entendemos e clareamos aí nossas ideias em relação à questão do estágio supervisionado
remoto, que é uma coisa muito simples. Não é para ter medo, não é para ter preconceito com isso, porque tem muito preconceito em relação a isso. Mas nós não estamos fazendo isso de forma remota, porque o professor que vai chegar daqui para frente, ele vai ter isso como uma realidade, o centro de mídias vai ser uma realidade. E o parecer do Conselho Estadual de Educação e também os comunicados que a Silene e a Maria Fernanda fizeram esclarecem muito isso. Então tem que ter muita tranquilidade, muita calma, que não tem muita coisa de diferente. As universidades estão retornando, eles estão batendo as nossas portas. Aqui nós já temos, em 2020, fiz um levantamento para esse encontro. Eu estou atualmente com 160 estagiários, já temos 15 mil horas de estágio remoto sendo feito aqui na Diretoria de Ensino de São Carlos. Com muita tranquilidade, seguir lá algumas regrinhas legais ali, que está ali bem clara ali no parecer, que a Fernanda também nos passou, e continuar oferecendo esse estágio, abrir as portas das nossas escolas, mostrar tudo que o Estado tem de bom, porque muita gente fala do Estado, fala das escolas estaduais sem conhecer. E quando você abre, você mostra aquela riqueza, tanto para os professores da universidade, como para os estudantes, é uma surpresa, é um respeito, você ganha um respeito, né? Porque você mostra que aqui não tem principiante, a Secretaria da Educação tem muitos anos de trabalho, construiu muita coisa boa e a gente recebe o respeito também das universidades. Então, a minha fala é nesse sentido, né? Que a gente tem que ter bem claro convicção do porquê que nós estamos recebendo esse futuro professor, o que ele vai trazer de bom para os nossos alunos, para a nossa rede, e o como nós vamos fazer isso, de uma maneira bem organizada, não é improvisada, tem que ser bem estruturada e tem que ter muita formação. E essa formação é que alimenta o nosso trabalho. E aí a gente tem aí as pessoas que nos ajudam, que somaram muito com o nosso trabalho, que é a UFSCar e a Unesp de Rio Claro, professora Diginane e professor Samuel, e eu passo a palavra para o professor Samuel, para que ele possa nos presentear com toda a sua experiência e que tudo que o senhor nos deu, hoje o senhor vai dar uma pílula para toda a rede do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Passo a palavra, professor Samuel. Obrigado, Débora. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento inicialmente a professora Raquel Teixeira, prazer em estar com você e a partir dela eu cumprimento todo o grupo que trabalha. Também cumprimento a professora Débora Blanco e com ela também cumprimento todos os dirigentes que estão participando, assim como os supervisores, né? Também cumprimento a professora Ginane, parceira de trabalho, e é uma alegria estar hoje aqui com vocês para trabalharmos, né, juntos um pouco e socializar um pouco dessa experiência. Eu agradeço as palavras da professora Raquel ao falar do estágio, demonstra uma paixão e ela em muito ajudou no contexto da minha fala, porque minha fala perpassa algumas questões que ela passou, e na fala dela o que nós percebemos é que o estágio foi um divisor de águas, né? A minha formação original ela é em Educação Física, Letras, eu fiz Letras na Unesp de Assis, fiz Pedagogia também. Os meus estudos, né, são sobre formação de professores, fiz o meu doutorado na USP de São Paulo, o meu pós-doutorado eu fiz no Canadá, eu fui para o Canadá, Montreal, fui para estudar o modelo profissional de formação que tem um estágio como o coração da formação, e lá é a formação em alternância, que começa desde o primeiro ano. Quando os alunos estão na escola, eles não estão na universidade, então é muito interessante, né? Depois do Canadá, eu fui convidado a estar em Portugal, lá eu também acompanhei, como professor visitante, acompanhei a implantação do Bolonha, fui ver o outro modelo de formação, né? Posteriormente, eu estudei um pouquinho o modelo dual de formação alemão, que é uma parceria entre universidade e empresa ou escolas, se nós quisermos observar desse lado, né? Então, eu acho que isso contribui
e também afirma a minha paixão pela formação de professores. Eu acho que é preciso que haja entre nós uma identificação, é preciso gostar de seres humanos para trabalhar com seres humanos, caso contrário não é possível. Né? Então eu peço que coloquem os slides, por favor, porque assim eu já posso entrar. Né? Por favor, poderia vir o slide anterior, por gentileza? Isto, né? Aí está a proposta da minha fala, né? A minha proposta ela vai de encontro à fala da professora Raquel, perspectivas para um trabalho integrado no campo do estágio supervisionado, cenários, desafios e possibilidades, né? A minha fala vai ficar centrada nesses 3 eixos, né? De cenários, desafios e possibilidades. Ali tem alguns logos, né? No momento, eu sou professor de produtividade em pesquisa no CNPq. No CNPq eu tenho 2 projetos, né? Um projeto universal, onde eu tenho como parceiros professores dos Estados Unidos, do Canadá, Portugal, da Colômbia, professores do Brasil, que é por uma pedagogia da formação do estágio supervisionado, do acolhimento ao acompanhamento. Tem um outro projeto que é pedagogia da formação no estágio supervisionado, né? Então, o que eu vou falar tem a ver com esses projetos. Depois tem os outros 2 grupos de pesquisas, né? Que também são lugares onde se fomenta essa produção no campo do estágio. E, por fim, o Centro de Pesquisa Internacional, do qual eu sou filiado ao Canadá, e hoje estou como também diretor de uma extensão do CRIFIT Brasil, né? É um centro de pesquisa sobre formação e profissão docente. Eu pertenço à Unesp, e ao falar da Unesp, eu também me filio a uma área de estágio com as quais eu trabalho ali com os meus colegas, pessoas comprometidas com o estágio no campo da pedagogia, no campo da física, matemática, geografia, educação física e assim por diante. Assim como também, desde 93, a Unesp, através, né, dos simpósios da prática de ensino em questão, vem tentando desenvolver políticas de formação no campo de estágio. Então, assim, há 25 anos que a Unesp também tem tentado. E eu, junto com os meus colegas desse departamento, né, no nosso caso, nós pertencemos à diretoria de Limeira, somos filiados a ela, né, temos um compromisso muito sério com a questão da formação das novas gerações de professores. Acho que é importante colocar. A minha fala, então, vem desse lugar. Também pertenço ao GP8, formação de professores da Amped. Então, quando eu falo, toda a minha experiência ela é perpassada por esse diálogo que eu tenho com esses lugares do qual eu pertenço, né? Assim como não deixo de reconhecer contribuições no campo do estágio da USP, Unicamp, UFSCar, Unifesp. Eu acho que é importante você entender que o nosso trabalho ele é perpassado por diferentes contribuições anônimas, né? Mas que é importante que você fale. Bom, então podemos voltar aí para os slides. Agora eu vou entrar, eu vou pegar um primeiro slide, que é um slide onde eu apresento um quadro, né? Das políticas públicas de formação, vinculada à formação de professores, e desse quadro aí eu destacaria 3 eixos, né? O primeiro eixo, quando você tem o curso de didática que vai formar professores, nos anos 39, e vai perpassar, daí vem aquela ideia do modelo 3+1, porque era 3 anos de bacharelado e depois 1 ano de curso de didática. Anos 60, quando esse curso de didática é transformado em matérias pedagógicas, né? E do curso de didática especial emerge prática de ensino e estágio supervisionado. Então, emerge desse contexto aqui. E agora, nos anos 2000, quando você tem a questão dessa centralidade do estágio supervisionado, com 400 horas e assim por diante. Então, nós temos esse quadro. Dentro desse quadro, eu chamaria a atenção para uma fala do Saviani, de 2009, onde ele vai dizer o seguinte, que ao longo do século XX, perpassaram 2 modelos de formação. Um modelo pedagógico didático,
ele se consolidou no ensino primário, ou Fundamental 1, né? E o modelo de conteúdos culturais cognitivos, que se consolidou no Fundamental 2 e no ensino médio. Onde a professora Raquel ela já fez uma observação muito interessante. O que acontece com esse modelo dos conteúdos culturais cognitivos? Ele negligenciou a formação didático-pedagógica. Consequentemente, né, essa formação ela aconteceria o quê? Na forma de uma formação em serviço. A ideia de formação em serviço ela é tipicamente brasileira. Não foi importada, ela nasceu aqui. Né? Então, você tem, ao mostrar então, para vocês esses quadros, o que ele nos encaminha? Olha, o desafio do século XXI é conseguir fazer uma mediação entre esses dois modelos. Então, a partir dessa fala, não desconsiderando as experiências exitosas, nós temos a lacuna que perpassa a questão do estágio. Tá? Então, você tem aí, e nós adentramos a questão aí do século XXI, trazendo no bojo esse desafio. Com isso, não quer dizer que não há experiências exitosas. A própria professora Raquel é um exemplo disso. Né? Olha, a minha experiência me marcou. Né? Ela foi fundamental para aquilo que eu faço hoje, assim como muitas pessoas que aqui estão. Podemos ir para o próximo slide. Então, dentro desse contexto aí, eu apresento para vocês agora esse cenário, né? E aí eu trago para vocês uma provocação. Daqui a 5 anos, segundo essa questão aqui, nós teremos 300 milhões de estudantes no ensino superior. No prazo de 15 anos, dobrou praticamente o número de estudantes. Né? E o MOVA vai dizer o seguinte, tudo mudou, menos o ensino. É preciso olhar para o ensino com mais atenção. Né? Então, isso que está sendo proposto hoje é muito interessante e pode ser um divisor de águas. Significa você se preparar para o futuro. Tá? Próximo slide. Aí, nesse próximo, então, né, é lançado, então, para nós aí um terceiro cenário que coincide com a entrada da questão do estagiário na escola. Né? Embora nós tenhamos muitas políticas, né, e hoje temos políticas de indução profissional, com o PIBID, com a questão do residência, o que acontece? Né? Muitas vezes, com relação à questão da escola ou do diretoria de ensino, se você não tem políticas claras, muitas vezes as pessoas também não sabem direito o que fazer com o estagiário. Essa é a grande verdade. Né? E aí vem a nossa grande questão. Né? Nós vamos continuar com uma aprendizagem profissional por tentativa a erro ou vamos partir para uma perspectiva de mudança? Então, eu penso que tem essa questão aí que nos desafia, tá claro? Tá? Então, se não houver de fato, né, essa simbiose, esse diálogo, nós podemos ter uma formação na universidade que caminha numa direção e na escola em outra direção. Tá? Então, é muito importante que haja esse diálogo. Podemos ir para o próximo. Então, dentro desse contexto, né, o que se torna importante? Né? Observarmos aqui esse quadro. Né? Esse quadro aí é do Cardiff de 2013, quando ele fala, né, sobre a profissionalização do ensino passados 30 anos. Né? 2 passos para frente ou 3 passos para trás. E aí, o que acontece dentro desse contexto? Né? O que nós temos? Nós vamos ter um momento que a aprendizagem da profissão é na forma de um ofício sem saberes. Então, para ser professor, basta ter talento, dom, conhecimento, cultura. Tá? Mas você não tem uma base de sustentação. O questionamento desse fator leva para um segundo momento, que é de um ofício, né, que é de um saber sem ofício. Quando você traz as contribuições das ciências da educação para o quê? Para o campo da prática pedagógica. Mas são modelos que vêm de fora para dentro. Né? E muitas vezes, quando isso não dava certo, às vezes quem era o culpado era o aluno. Olha, a coisa não dá certo porque o aluno não quer estudar, não pode. Né? Então, o aluno às vezes pagava o pato por conta dessa questão. Tá? Até que nós chegamos agora, no final dos anos 80, né, com aquela ideia
de um ofício feito de saberes. Ou seja, a formação tem que caminhar, né, considerando o trabalho docente e aquilo que o professor é e faz. Né? Aí também eu trago algumas contribuições do Clément Gauthier et al., né, do grupo, que é todo o grupo lá do CRIFIP. Bom, nesse contexto aí, né, o que acontece? O Tardif nos lança uma provocação. E o Brasil já chegou na idade do ofício? No sentido, né, olhando para o Brasil como um todo, nós temos questões comuns que a gente pode falar, ou em cada estado, cada lugar, nós temos uma diretriz diferente. Né? Então, eu trago aí para vocês essas provocações. Em função disso, nós vamos para o próximo slide agora. Bom, em função disso, vai, né, ao encontro do que a professora Raquel propôs, a professora Débora está fazendo lá em São Carlos. Né? É preciso formar, então, o quê? Uma equipe pedagógica. E essa equipe pedagógica, então, nós temos que articular, então, esse estagiário, ele vai estar articulado a diferentes atores que fazem parte desse processo, que passa pela diretoria, passa pela equipe pedagógica, passa pela escola, passa pela universidade, ou seja, nós temos esse conjunto aqui para ser trabalhado. Porém, esse conjunto aqui que vai ser trabalhado, ele também nos traz o quê? Alguns desafios, que é aquilo que eu apresento agora para vocês no próximo slide. Muito bem. Aqui no campo, então, desse desafio, né? Então, o primeiro desafio é a questão da entrada do estudante no campo do estágio, né? E aí, o que você pode ter nessa entrada dele aí no campo do estágio? São as crenças que esse estudante, ele pode o quê? Trazer em relação a isso, né? Tem a ver com as suas dificuldades que ele encontra. Tem a ver também com a questão dos julgamentos que se pode fazer em relação à escola, né? Olha, a escola parou, a escola não é isso, a escola não é aquilo. Né? Então, você pode trazer uma série de fatores aonde você vai trazendo o quê? As suas crenças. Né? E por que o estágio ele é importante? Porque se o meu estudante ele não ressignificar nesse processo as suas crenças, ele não vai mudar o seu comportamento. É preciso que ele ressignifique as suas crenças. Se o nosso estudante acreditar que é plantando bananeira que ele vai ensinar, e no decorrer do estágio, da reflexão, não houver uma mudança aí, né, de mentalidade, ele vai fazer isso. Tardif nos aponta que 70% dos estudantes que passam pelas universidades da América do Norte não mudam as suas crenças. E aí o fator que se coloca passa por onde? Passa pela questão do estágio. Portanto, o estágio, ele não é mera figuração ou cumprimento de uma atividade apenas na escola. Ele significa uma mudança de rota. Ele significa um divisor, o quê? De águas. Tá? Então, esses slides nos trazem um pouco essa dificuldade que se tem com relação a esse trato. E por que essa dificuldade? Anne-Marie Chartier vai dizer que a escola trabalha dentro de uma realidade, o quê? De uma coerência pragmática. Como o professor ele tem que dar conta de diferentes objetivos, ele mobiliza diferentes metodologias. A universidade, por sua vez, ela segue o quê? Uma dimensão discursiva. Mas quando nós trabalhamos com professores, nós não vamos ter uma unidade teórica como nós teríamos, né, numa dimensão discursiva. O que nós vamos ter é uma amálgama de saberes que são mobilizados. Nós temos uma liga. E é importante entender isso. Se eu não entender isso, eu não consigo entender a prática pedagógica. Né? Eu posso cometer esse descuido. Vamos para o outro. O próximo slide, né, ele vai falar dessa questão aí, dessa transição, então, o quê?
do ofício de aluno para o hábitos de professor. Né? Muitas vezes eu acompanho o estagiário aqui na escola, quando o estagiário ele vai para a escola, é muito interessante. Alguns no início eles preferem ficar lá com os estudantes, eles têm vergonha de ir para a sala dos professores, é muito interessante isso. Né? Com o decorrer do tempo ele vai entrando, vai se aproximando, vai se ambientando. Né? Alguns também, muitas vezes, entram num estágio de competição. Né? Ele quer ser alguém diferente do professor da escola. Né? Ele quer captar também a atenção. Às vezes também, existe também o quê? Uma competição do professor da escola em relação ao estagiário, que fica, às vezes, com ciúmes, né? Porque acha que, às vezes, ele pode estar roubando os seus alunos. Ninguém está fazendo nada. Então, tudo momentos diferentes. Então, muitas vezes, nessa questão aí, né, nós temos uma outra questão que é muito importante. Nem sempre os papéis que cada um desenvolve no campo do estágio são claros. E isso é importante que fique claro. Né? Então, muitas vezes, aquele estagiário está numa fase de autoafirmação, ele quer mostrar que ele é capaz, ele quer mostrar que ele pode fazer coisas diferentes, mas é preciso conversar com o professor. Tá claro? Tá? O estágio, né, ele não tem o poder de intervenção na realidade escolar. O papel dele não é esse. Ele pode ser convidado pela escola e pelo professor, mas o papel dele não é de fazer isso. Caso contrário, ele está ferindo o quê? O planejamento de ensino. Tá? Vamos para o próximo. E, por fim, nós devemos entender a questão do estágio como terceiro desafio, que ele é um processo de socialização. É um processo de iniciação profissional dentro de uma cultura escolar. Nós temos, muitas vezes, aquela expressão é assim, né? Eu aprendi a ensinar ensinando. Né? E o Tardif vai dizer que não é verdade. Eu aprendi a trabalhar trabalhando. No sentido, né, que a universidade não consegue ensinar a trabalhar. Trabalhar, você aprende a trabalhar na escola. Então, essa questão ela é muito importante, essa questão. Nesse momento aqui, né, da socialização, no desenvolvimento do estágio, alguns percebem que algo lhe falta. Né? E aí ele começa a observar essa cultura que está na escola. Isso é muito importante. Ele começa a observar, por exemplo, né, se for no campo da pedagogia, o balé que a professora faz com as mãos ao ensinar. Isso é muito importante. A paciência que o professor tem com aquele aluno. Isso é fundamental. Né? Então, você tem essa transição, né? O quê? De ofício de aluno para o ato de professor. No começo, esse aluno, esse estudante, ele tem dificuldade, ele fica na defensiva, mas com o tempo ele vai fazendo essa transição. Próximo. Bom, em função disso, né, nós chegamos agora ao nosso terceiro ponto, que é no campo das possibilidades, né, pensar o trabalho de parceria, não é verdade? Né, tá? E aí eu apresento o trabalho pedagógico, né, que nós temos feito lá em São Carlos, junto com a professora de ginástica, é isso, porque eu penso que ao trazer esse trabalho, você apresenta algo que é possível, algo que já está acontecendo. Então, acho que fica um pouco mais claro. Né? Então, esse trabalho aí, ele começa aí no ano de 2016, né? E aí houve uma reunião do qual com a professora de ginástica. Em função dessa reunião, foi marcada uma reunião com a professora Débora e, na época, a supervisora Nordeste, onde nós conversamos, colocamos de acordo e se entendeu que, naquele momento, uma contribuição possível seriam oficinas pedagógicas. Né? E aí, a nossa primeira oficina, que ela foi planejada e foi com os coordenadores pedagógicos, eram 50, e tinha como tema você trabalhar o quê? Esse trabalho de parceria, mas principalmente levantar entre nós quais são os questionamentos que tem, quais são os desafios, quais são as dúvidas. Né? Então, foi muito interessante, e aí vocês devem ter recebido aí 2 textos, né? Tem um texto que é esse texto do ato, tem um texto que são dos desafios, aonde esses textos foram socializados e serviram como
base de leitura também para poder auxiliar nessas discussões que seriam apresentadas, né? Então, nessas oficinas, a partir desses trabalhos, saíram o quê? Alguns levantamentos, saíram alguns encaminhamentos para se pensar esse processo de formação em termos de continuidade. O que seria importante nós estarmos dialogando, né? Quais que seriam os pontos comuns em termos de você caminhar com relação a isso? Próximo. Muito bem, então, desse processo aí, né, o que vai nos falar, então, esses professores coordenadores? Então, eles colocaram algumas questões importantes, a questão do contato do professor com relação à escola, a questão da orientação, a questão da aproximação, a questão da parceria e a questão da resistência de professor em receber estagiário, né, tá? Por quê? Aí surgem diferentes questões, então, se levantou. Para ter, então, esse trabalho de parceria, era importante nós ajustarmos algumas questões que tenham a continuidade no próximo slide, por favor. Então, outras questões, então, que nós começamos a observar enquanto possíveis encaminhamento, né? Então, superar os preconceitos que há de lá para cá e daqui para lá, né? Disseminar práticas, né? Quais que seriam essas boas práticas? Quais que seriam esses trabalhos possíveis, né? Compreender esse estágio como um momento de formação. Isso significa o quê? Que o estagiário, ao chegar na escola, como apareceu no outro slide, ele não pode ser visto apenas como um aluno da universidade. Ele é o futuro professor. E ele tem que ser tratado assim, porque se forma para uma profissão. Da mesma forma, né, que o estagiário, ao ir para a escola, ele também não pode entender o estágio como simples cumprimento de uma atividade, né? Então, é preciso olhar esses dois lados. Podemos voltar de novo para o slide, por favor? Então, preparação do professor. Então, se entendeu que uma questão importante, e aí entra na fala da Débora, né? Olha só, nós elegemos como um tópico essencial na forma de um dispositivo, né? A questão do acompanhamento. O que significa a questão do acolhimento? O que significa acolher esse aluno na escola? Não é recebê-lo, mas é introduzi-lo ele aonde? No seio da escola. Então, esse é um primeiro passo, assim, que significa um divisor de águas, né? Então, foi feito todo um trabalho de acolher esse estudante, o quê? Na escola, né? De fato, de introduzi-lo dentro de uma cultura, né? O outro, fomentar e articular a construção de feedback. Outra coisa, os estágios feitos depois também deveriam dar um retorno. Olha, o que foi feito, como que se desenvolveu. E, principalmente, essa questão aí do acompanhamento. Precisaria haver, então, também esse acompanhamento de ambas as partes. Próximo. E aí, em função disso, né, se entendeu que nós tínhamos dois indicativos muito fortes, né? A aprendizagem da docência, uma perspectiva profissional, e a partir da construção de uma prática em conjunto entre universidade e escola. Próximo. Portanto, né, a partir daí, o que acontece? Né? Nós entendemos, né, que essa proposta deveria ser construída, né, considerando tanto a universidade na escola, como a escola na universidade. E aí isso significa o quê? Uma mudança de mentalidade. Considerar escola e universidade como lugares de formação. Então, é você mudar essa questão da verticalidade, mas colocar ambos os parceiros para trabalhar juntos. Tá? E pensar a questão do estágio como uma iniciação profissional. Próximo. Em função disso, como que esse trabalho ele se organizou? A partir de reuniões de formação. Nós constituímos, então, lá na ADE de São Carlos, um grupo de trabalho, que se reúne uma vez por mês, às vezes menos, às vezes leva um tempo maior, onde nós planejamos as ações do ano, não é? E nessas ações do ano, esse grupo também é formado. Então,
vamos ler as diretrizes, vamos ler o que nós temos de propostas vinculadas à formação de professores. É preciso que todo mundo, né, tenha uma tomada de consciência para podermos caminhar juntos. Próximo. E a partir daí, né, 2018, 2019, né, nós demos continuidade então a esses grupos de trabalho, que está marcado aí para vocês verem depois com calma, né, onde nós desenvolvemos uma série de ações. E entre essas ações que vão surgir depois, né, surgiu, inclusive, o primeiro encontro de estágio das licenciaturas, primeiro, segundo, né, aonde surgiu essa ideia também, não só de você trabalhar isso, como criar o quê? Um ponto de encontro onde você poderia socializar essas experiências. Né? E isso teve uma receptividade muito grande. Próximo. E aí, então, aqui tem aí o site, se alguém quiser, depois entra lá no site lá de São Carlos, né? E vocês vão ver experiências interessantíssimas. E eu termino por aqui, agradeço a atenção de vocês, né? Então, o meu objetivo foi trazer algumas contribuições, apresentar possibilidades e fico à disposição para perguntas, questões. Muito obrigado. Oi, gente. Oi, Fernanda. Oi, professores. Bom dia a todos. Nós estivemos esse tempo todo, tanto eu como o Rafael, que é nosso colega da EFAP, acompanhando vocês no chat, e gostaríamos que vocês complementassem lá os comentários que vocês estão fazendo entre vocês aí, no presencial, que colocassem suas dúvidas. Nós temos algumas questões que a gente gostaria de transmitir à mesa, né, a vocês. Resposta, alguns são comentários, então eu vou começar com esses comentários, né, que eu acho que são bastante interessantes. A maioria parabeniza pelo tema abordado, reconhece a relevância, né? Nós temos o professor José Roberto, que faz o seguinte comentário. É um assunto relevante, pois o maior problema hoje está na formação inicial do professor. Os futuros professores deverão estar preparados para a inserção na prática docente. Como ela disse, né, que foi a professora Raquel no começo, a formação deve iniciar já com o conhecimento da prática. Né? A professora Maria de Lourdes coloca que a professora Raquel fez uma ótima introdução, clara, objetiva e com muita competência técnica. A Cristiane depois comenta o seguinte, a articulação é o fator de maior importância. Então, professora Cristiane, eu acho que é isso que a gente está buscando aqui, e até o final, né, desse nosso programa de hoje, a gente vai colocar algumas formas que nós estamos vislumbrando, que vamos construir junto com vocês, para que essa articulação seja grande, a gente tenha um programa coeso, que cada vez atenda melhor as necessidades do estágio e das escolas também. Nós temos a professora Vanessa, que coloca que temos muitos universitários do programa Escola da Família, com ótima oportunidade para participação, com o trabalho docente na própria escola em que atuam. Então, aí a professora Vanessa reforça essa importância que é ter o estagiário na escola e que todo mundo pode se beneficiar, né, dessa presença. Aí nós vamos para algumas questões. A primeira delas não é bem um questionamento, é um comentário, mas que eu considero de grande pertinência e uma grande oportunidade para a gente discutir aqui com pessoas tão gabaritadas, né, para ajudar a pensar. O professor Fernando e a professora Márcia, eles teceram lá no chat a seguinte colocação, que todos uniformizados, de acordo com como a gente foi colocando, né, que é a nossa intenção no programa e como é que tem acontecido os bons programas de estágio, que seriam todos assim uniformizados, todos da mesma forma, tudo padronizado, tudo igualzinho, todos marchando no mesmo passo,
os dois consideram que isso é temerário. Aí eu gostaria muito que alguém da mesa fizesse algum comentário a respeito dessa observação dos professores. Você habilita? Eu posso, Silene, porque eu acho Por favor. Eu acho que isso talvez tenha sido uma interpretação induzida pela minha fala inicial, quando eu disse que a Débora apresentaria como o São Carlos tem feito, pela experiência que eles já têm desde 2016 e que tem sido realmente uma experiência de sucesso. Claro que não. E acho que eu falei na minha fala que da autonomia, né, das diretorias de ensino, das escolas e da autonomia da própria sala de aula, do próprio professor que vai receber o estagiário. O que talvez a gente precise uniformizar, não é? Padronizar, não sei, acho que eu não estou usando nem a palavra certa, são as rotinas e as etapas do cumprimento disso. Como eu disse, eu recebi a pergunta, né, até a reclamação mesmo, de reitores dizendo que havia diferentes demandas burocráticas, inclusive na papelada de encaminhamento, de diferentes diretorias de ensino. Esse tipo de coisa nós temos que uniformizar. E eu acho que a Débora foi muito clara na fala dela, ao falar a instituição solicita a diretoria encaminha para a escola a diretoria faz uma formação de acolhimento, de acompanhamento. Essas etapas têm que ser cumpridas e talvez uma das tarefas, Silene e Maria Fernanda, que a gente possa extrair daqui, a EFAP organizar essas rotinas, esses encaminhamentos e a gente distribuir com todos, que podem ser enriquecidos e, claro, modificados por todos. O que a gente está fazendo hoje é uma sugestão inicial de empoderamento das escolas, dos professores, dos estagiários, com o objetivo único de enriquecer o nosso processo de trocas, de ver o estagiário como um enriquecimento, uma possibilidade da universidade nos ajudar, da universidade conhecer melhor as escolas, porque as universidades não conhecem as escolas, da própria sociedade se envolver nesse trabalho. Olha, gente, as pessoas, até hoje, pessoas esclarecidas, não entendem o ato de ensinar, a docência. Acha que dar aula é uma coisa simples, você sabe o conteúdo de matemática, você vai lá no quadro negro, explica e está dada a aula. Uma das lutas que eu tive como secretária da Educação a última vez, até 2018, com o secretário de Fazenda, que não aceitava as horas de trabalho coletivo, os ATPCs de São Paulo, que tem outro nome em Goiás, e o raciocínio dele era o seguinte: professora, dar aula é como apresentar uma peça de teatro. Uma vez você decorou o texto, você repete quantas vezes precisar. Dar aula é isso, você sabe o que você tem que ensinar, você sabe o conteúdo, você vai repetir aquilo a vida inteira. Não precisa de hora para trabalhar coletivamente. Ele tinha dificuldade de entender. Então, é um absurdo, um cara com doutorado em Portugal, em economia. Então, a gente tem que desmistificar para a própria sociedade essa suposta facilidade de dar aula. Ser um bom professor, durante muito tempo, foi considerado um dom, a pessoa nasce assim, é missão, você nasceu para ser professor, outros não nasceram para ser professor. Depois, o papel foi analisado para formas de comportamento, a pessoa que é extrovertida conquista os alunos. E a gente sabe que nada disso procede. Ser um bom professor é o resultado de muito estudo, de muita prática, de muita experiência, de muita vivência, de muita colaboração, de muita troca, e é nesse sentido que nós queremos que a nossa oportunidade de estágio seja um crescimento para os estagiários que vêm, para os professores que estão na escola e para o sistema como um todo, tendo em vista, né, o objetivo final de oferecer o melhor para os nossos alunos. Professora Raquel, acho que complementou bem. Eu acho que a colocação dos nossos colegas ela é bastante pertinente, e esse é o momento em que a gente deve colocar mesmo.
né, para tirar as dúvidas e dar oportunidade de crescimento coletivo, né? Nós temos aqui o professor José Roberto, logo a seguir a fala dos professores Fernanda e Márcia, que a professora Raquel comentou agora. Ele coloca a sua visão, né, que, pelo que ele entendeu, a uniformização acontece no sentido de todas as diretorias irem e tratarem o tema com relevância, para apoio na formação do novo professor, né? Então, ele entendeu de uma outra forma que se aproxima, eu acho que dos objetivos que a gente está pensando em desenvolver, né, nessa frente. Uma outra questão, o professor Oriovaldo, ele diz o seguinte: a ressignificação de mentalidade em relação ao estágio está relacionada com a mudança no investimento, né, o posicionamento dele, de material, de bolsas, de financiamento para alunos, para estagiários, e ele faz essa pergunta, né, isso é uma questão verdadeira para esse grupo? Essa ressignificação está realmente alinhada a essa questão de bolsas e financiamento aos estagiários? Depois ele pergunta também, ele explica que a pergunta é em função da realidade socioeconômica de boa parte dos estagiários. Eu gostaria que o professor Samuel respondesse, pode ser? Claro, eu posso responder. Com relação à pergunta anterior, só uma questão que eu acho que é importante acrescentar, não é? Uma coisa que é fundamental com quem trabalha com estágio é estudar o estágio. Eu acho que isso é uma questão fundamental para você ser um divisor de águas, não é? A segunda questão é o modo como você estrutura esse estágio. Eu faço questão que meu aluno ele consiga fazer estágio numa escola mais estruturada e numa escola menos estruturada, para você não mascarar a realidade. Por quê? Você vai encontrar escolas que apresentam condições diversas, né? Eu acho que isso é muito importante, você preparar o teu estagiário para ir na escola, né? O teu estagiário ele não pode voltar para a escola com os olhos de estudante que ele foi para lá, ou como franco atirador. Nós não somos avaliadores externos. Eu acho que é fundamental você ter isso. Então, existe toda uma preparação que foi colocado e que isso faz parte, né? E aí, também se coloca hoje, né, que é preciso fazer pesquisa na escola, com a escola e para a escola. Eu acho que é preciso ter esta compreensão, né? Se eu consigo avançar nas minhas práticas, é porque eu estou próximo da escola, né? Quando eu fui fazer meu estágio lá no Canadá, o Tardif me perguntou: você já deu aula em escola? Porque você vai estudar em escola, você já deu aula em escola? Né? E eu achei isso muito interessante. Olha, me perguntou, né? Porque eu dei aula em escola, né? O meu filho estudou em escola pública, ele me dizia, está entendendo? Né? Só para vocês entenderem um pouquinho. Com relação à pergunta do professor, eu penso o seguinte: a questão da ressignificação daquilo que você faz passa primeiro por uma compreensão do que é o ensino, do que é a escola pública brasileira, seu papel social, seu comprometimento. Hoje, o que está acontecendo? Nós temos políticas de indução profissional, que é o PIBID e a residência, que muitas vezes surge como práticas concorrentes do estágio supervisionado. Então, nós temos que tomar um certo cuidado, né? Porque muitas vezes são iniciativas interessantíssimas. Talvez hoje a nossa única política pública mais densa seja a questão do PIBID. Só que ele tem funcionado a partir do quê? De bolsas, né? Onde você tem uma bolsa para o professor da escola, professor de universidade e para o estudante. Essa questão de bolsa ela é reclamada desde o final do século XIX. O Brasil ele introduz aqui o modelo francês de formação nas escolas normais. Desde aquela época já se fala que se deveria reconhecer o papel do professor de escola que acompanha o estágio. Né? Então, eu penso que nós precisamos tomar cuidado. Ter bolsa é importante, sim, mas não pode ser a condição sine qua non. Então, o que acontece? Nós temos, de um lado, uma orientação trabalhista, por exemplo, quando a diretoria de ensino pede, olha, eu quero contrato de estágio. Isso é uma orientação trabalhista. Olha, você pode fazer estágio na escola por X hora.
orientação trabalhista. O que a professora Raquel ela fez? Ela falou um pouquinho da sua orientação pedagógica. Olha, o que fez comigo a minha professora, ela me acompanhou. E isso você tem nas diretrizes específicas de formação da licenciatura. Reconhecer isso, eu penso que é importante, mas eu penso que não pode ser a única condição. No Canadá, o professor que acompanha estágio, por aluno, ele recebe $500. E mesmo assim, tem trabalho que não funciona. E ele recebe bolsa. Tá? E ele tem uma formação para ser formador, é claro que é um desvio padrão, mas eu só estou dizendo que nem sempre a bolsa garante. Né? Então, eu penso que é um trabalho integrado e penso que nós temos que ter uma consciência desse trabalho de ressignificação independente da bolsa. Mas temos que lutar também para que haja essas condições. Você tem um estudante que ele tem, por exemplo, o meu curso, ele é integral. O estudante com que eu trabalho estuda em período, e o nosso estado é dentro da grade. O pessoal daqui, por exemplo, escola da parte municipal, nos deu escola que fica a 5 quilômetros, né? Como que o meu aluno vai? E depois ele tem que voltar para a universidade. Ele só pode fazer o estágio na quarta-feira, naquele horário. Vamos pensar assim, porque está dentro da grade horária, né? Esse tipo de dificuldade não está previsto. E a escola não tem como saber, vocês estão entendendo? Não tem. Por quê? O tempo da universidade não é o tempo da escola, o tempo da escola não é o tempo da universidade. Mas é preciso conversar. Não é? As propostas que eu conheço, que são mais avançadas, as pessoas conversam entre si e trabalham de acordo. Eu encerro por aqui. Obrigada, professor. Nós temos uma pergunta da professora Laura, que a gente gostaria de passar para a professora Ginane, para ser complementada pela professora Débora, se for possível, que é a seguinte: ela pergunta quais as melhores estratégias para que o estagiário seja acolhido adequadamente e acompanhado pelo professor da sala de aula. Vocês poderiam ilustrar um pouco como é que é essa vivência de vocês, nesse acolhimento ao estagiário? Sim, posso, claro. Eu tenho como experiência a questão da conversa, né? Assim, então, é muito interessante porque eu tenho os estagiários que são recebidos nas escolas, recebidos pelos coordenadores, né? Então, alguns trabalhos, por exemplo, do coordenador apresentar a escola, né? De fazer uma reunião com todos os estagiários, com a direção, né? Porque, veja, um estagiário, ele, quando ele chega na escola, ele é alguém, digamos assim, estrangeiro, né? Ele é alguém de fora da escola. Embora ele tenha passado boa parte da vida na escola, para chegar à universidade, inclusive, né? É uma outra escola. Então, quando ele entra na escola, é um lugar para ele completamente, ao mesmo tempo que é familiar, é estranho, né? Então, ele precisa, essa questão do acolhimento que a gente fala, assim, ele precisa ter, ser recebido, né? Então, assim, ser percebido, olhado como alguém que vai fazer parte, né, num determinado momento, num determinado período, tá certo? É um período delimitado, né? Mas como alguém que se pretende professor. Né? Então, o próprio Tardif fala, né, que a gente passa bastante tempo nos bancos escolares, né, e que a gente aprende nesse processo várias rotinas de trabalho dos professores, né? Então a gente conhece o professor que é muito bravo, o professor que é muito bonzinho, ou vários esquemas, assim, né, vários estilos, digamos assim, dos professores, e a própria organização da escola, como que a escola é grande, a escola é pequena, como que funciona, né, os intervalos. Então toda essa estrutura e organização da escola, ela é conhecida ao longo da trajetória de vida desses professores. Então, quando um estudante, né, quando um estagiário entra na universidade e vai para a escola com a perspectiva de se tornar um professor, a gente não desconsidera esse conhecimento prévio, né? Então, eu tenho aluno, por exemplo, que a vida inteira estudou em escola particular, não sabia que nas escolas públicas tinha merenda, né? Assim, como que funcionava isso, né? Então, é muito interessante essa descoberta, vamos chamar assim, né, dessa escola. Então, quando esse aluno chega na escola, a gente tem alguns elementos. Então, quando ele é recebido por alguém, no caso, os coordenadores, né, que conseguem fazer esse trabalho de apresentar a escola, né, de apresentar
apresentar aos professores, de conhecer os espaços das escolas e quais são os espaços possíveis, né, em que o estagiário pode adentrar, enfim, né, quais são os limites e possibilidades que esse estagiário tem dentro da escola, é extremamente importante. Eu sempre brinco com os meus alunos que quando a gente vai na casa de alguém, a gente não vai chegando, abrindo a geladeira, né? É que a gente vai e a gente pede licença e tal. Então, sempre também tem essa orientação do lado da universidade, no sentido de saber quais são as possibilidades, né? Então, é possível utilizar a sala de professores, né? Porque às vezes os alunos ficam muito mais na perspectiva de aluno, né? Do que na de professor. Então, quando há esse acolhimento, eu penso que ele é bastante importante nessa perspectiva de trazer ou de aproximar esse futuro professor deste lugar, que é o lugar de professor, que logo em breve, né, ele deverá ocupar. Então, eu diria isso, acho que trago aí algumas informações da experiência de São Carlos. Tá bem? Eu gostaria de falar nessa parte do olhar da diretoria de ensino. Do lado da diretoria de ensino, eu vejo que o papel nosso é super importante, porque as escolas, elas precisam de coordenadas, né? As diretorias emitem sinais. Então, quando você mostra para a escola a importância, que a diretoria considera isso como um programa importante, ela dá espaço para ele, ela faz formação, ela coloca ele num patamar de programas importantes que a secretaria tem, porque a gente tem essa visão empreendedora que esse professor vai voltar para a gente, vai ser um bom professor, isso ajuda muito. Então, aí você precisa oferecer formação também para as pessoas. Como o professor Samuel falou, as pessoas precisam estudar, conhecer o assunto, para depois ele ver o que isso agrega depois na rotina da escola, nos resultados da escola, isso tudo ele vai percebendo. E aí eu tenho uma história bastante interessante aqui no início do nosso trabalho aqui. Às vezes as pessoas não conseguem ver como que ela pode organizar isso. Imagina numa diretoria que tem 700 estagiários por ano, 62 mil horas de estágio. Se não tiver uma organização, se não tiver uma sistematização disso, esse entra e sai nas escolas, como que a gente não pode, vai ser invisível isso? Não tem como. Então, aquilo que, né, tem que sistematizar isso. Isso ajuda bastante quando as pessoas conseguem, você ajuda a escola a fazer essa organização, essa sistematização. E aí, nesse caso que eu vou contar, a escola muito procurada, só que a escola via aquilo como mais trabalho. E aí eu recebia um retorno da universidade de que a escola não atendia os estagiários. Eles iam lá, tinha que voltar depois, mais tarde, não sei o quê. Aí eu fui conversar com a escola. Ela falou, olha, é que eu recebo muito, eu tenho muita coisa para fazer, né? Aquilo que a gente sabe, nossa rotina. Aí, o que nós juntos aqui, né? O professor Samuel Ginani sabe disso, com todos os estagiários, com todos os coordenadores, com todas as escolas, a gente deu a ideia de, olha, por que não fazer assim, ó, você recebe, vamos fazer uma reunião com grupos de estagiários, porque o problema não é só receber o papel, o problema é o acolhimento, né? Então, eu não tenho tempo para fazer o acolhimento hoje, para apresentar a escola para você hoje. Então, olha, foi uma alternativa. E agora com o estágio remoto, isso ficou super mais fácil. Você organiza um coordenador, ele recebe ali, ele faz ali, estabelece de 15 dias, ele faz uma reunião com os estagiários, com todos, e ele faz o acolhimento, ele passa as informações necessárias, recebe também as informações necessárias. Isso é uma questão de organização, que na prática, ali no dia a dia, a escola não tem esse insight, e aí a diretoria pode ajudar nisso aí. Então, dando as coordenadas, sinalizando que isso é uma coisa importante, é um respeito, né, que a gente tem por esse trabalho pelas universidades, e o que a gente recebe, isso é fundamental, viu? Os sinais que a diretoria emana das escolas, o espaço que ela dá na sua formação para esse programa. Passa a palavra. Professora Débora, muito obrigada. Gente, nós temos que terminar, infelizmente, mas nós teremos outros encontros aí pela frente. Eu já me despeço aqui, agradecendo a todos. As questões que não foram contempladas, a gente vai contemplar. O material vai ficar à disposição depois no acervo. E me despeço aqui, passo a palavra para Maria Fernanda, que a nossa transmissão aí. Maria Fernanda, está com você. Muito obrigada a todos, professores, e Fernanda também, o professor Rafael lá no chat. Com você, Fê.
Nós agradecemos, então, imensamente a participação de todos, tantos que estiveram aqui conosco, professora Raquel, professor Samuel, Débora, professora Ginane, que trouxeram contribuições super importantes, super valiosas, inclusive pautadas pela experiência pessoal mesmo, né, na realização do estágio. E nós estaremos juntos, pessoal. Este não será nosso último encontro, na verdade é o início de uma série de encontros que faremos. E quero só, para a gente encerrar, antes de nos despedirmos, vocês receberão por e-mail, os responsáveis por estágio remoto nas diretorias de ensino receberão um link com um formulário para que vocês possam colocar as questões, as dúvidas, as quais abordaremos no nosso próximo encontro. Tudo bem? Muito obrigada a todos pela participação e nos vemos em breve. Um grande abraço.